Fala aí, gente, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trago para vocês mais um vídeo de respondendo inscritos. Fazendo que eu não fazia, né? Então vamos fazer aqui o vídeo respondendo as perguntas da galera. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Começando aqui com a pergunta do Robson X. O feedback poderia ter absorvido a energia da bomba relógio cronossapiana? Poderia sim, galera, sim. Porque a gente sabe que o maior feito de absorção do feedback é ele ter absorvido a energia do Big Bang. Cara, a energia que deu início ao universo. Ou seja, ele estava num local que era antes do tempo começar e ele absorveu o que ia gerar o tempo e espaço a partir dali. Então, se ele conseguiu absorver isso que é, vamos dizer, a potência máxima, imaginar as outras coisas que provinham dela, né? Então sim, não tem problema nenhum, eu poderia sim ter absorvido a energia da bomba relógio cronossapiana. Aí você pergunta, Daniel, então por que o Omnitrix não transformou o Ben no feedback para impedir com que ele tivesse sido morto, né? Porque aquela questão da taxa de segurança, virar o alien certo na hora certa. Por que, galera? O Omnitrix, ele analisou a situação e achou que o que seria mais certo de se fazer era o auto-sacrifício genuíno, né? Por causa que tem toda essa questão, né, da ética do Omnitrix e tudo mais, que nem ocorreu lá em Supremacia, né? Onde o Ben ele sacrificou pelos Supremos para poder dar liberdade a eles, entendeu? Era só o Ben se transformar no feedback ou no próprio contratempo para reverter aquilo ali, no Alien X, poderia, mas ele optou que não, que era para o Ben morrer e acontecer tudo que aconteceu ali, o Not Ben voltar no tempo do paradoxo e reverter a situação. Foi o que aconteceu. Pergunta do Baiabal: se o diamante é feito de silício, o cromático é feito de quê? Bom, cara, é meio óbvio, né? E o cromático é feito também de silício, né? Até porque tipo, eles moram no mesmo planeta e tudo mais, faz sentido eles serem feitos do mesmo material. E a segunda pergunta que ele fez foi: fogo no corpo dos pironitas é o fogo que existe na Terra ou um fogo alienígena? Bom, vamos analisar aqui como é a questão do chama. Ó, o chama, ele é um ser feito de quê? De fogo e plasma. E assim, o fogo é fogo, né? A gente já sabe bem o que é fogo. E plasma é um negócio muito da hora, um negócio bastante adaptável, a ponto de fazer com que o chama ele possa utilizar o fogo dele debaixo d'água, né? Em baixas intensidades, mas mesmo assim ele conseguiu fazer isso, né? Usando um pouco de força de vontade, ele forçou ali, conseguiu usar fogo lá em Omniverse, né? Confronto parte 1, mas não só aí, muita gente não lembra, mas no clássico, o Aquachama, ele conseguiu utilizar fogo embaixo d'água. Aí você fala, ah, mas é por causa da fusão. Não, cara, o que tem o que a parte do aquático ia influenciar no poder do chama, poder disparar fogo ali embaixo d'água? Não faz muito sentido. A única coisa que o aquático está fazendo ali é por causa que ele poderia respirar embaixo d'água, né? Agora a parte do fogo só provém do chama. E graças ao plasma ele conseguiu adaptar ali e utilizar o fogo mesmo embaixo d'água. Fora que o fogo do chama também tem algumas propriedades explosivas, tipo coisas que nem tinha nada para explodir, mas o chama tacava fogo e explodia. Por quê? Por causa que o fogo do chama, sim, tem umas propriedades diferentes. E como o chama é alien, o fogo do chama também é um fogo alienígena. Pergunta aí do Chama 10, ele perguntou por que o XLR8 é o meu alien favorito. E bem, cara, eu gosto do XLR8 desde criança, né, por causa que ele é um alien velocista, entendeu? E assim, diferente de outros aliens, como o acelerado, por exemplo, ele tem toda uma aerodinâmica, uma estrutura corporal para poder correr, né, para fazer sentido os poderes dele. Ele tem aquela aparência de Velociraptor, tem as rodinhas. Eu sempre tive muita afeição com esse alienígena, entendeu? A outra pergunta foi a pergunta: o que teria acontecido se o Ben não tivesse perdido o feedback? Cara, vamos lá. O Ben iria lá mostrar pra Gwen que utilizando o feedback ele poderia sim derrotar o mal, essas coisas. Aí vamos supor assim, o Ben tava com muita raiva, vai bater assim com muita força no Omnitrix e acaba virando o alien errado. Em vez de virar o feedback, virava o diamante. Beleza, o diamante já foi mostrado poder derrotar o mal uma vez e iria derrotar de novo. A própria Gwen falou, né, que o Ben poderia utilizar o diamante para derrotar. Beleza, derrotar lá, mas não tinha perdido o feedback ali. Então ele iria ignorar tudo que o Azimuth falou, daquele negócio de não ficar dependendo de forma de vida alienígena, que a Gwen falou, o Max, ia ignorar todo mundo, ia ficar virando feedback, aí ia acontecer o que? Consequência do Fublau, que era chegar um momento que o Ben não ia ter mais controle do feedback e não ia mais ter o Ben, ia ser só o feedback mesmo ali, dominando aquele corpo, que nem acontece na minha série. Você não conhece a minha série aí de se os alienígenas fossem Fublau, vou deixar aí no card para você entender melhor, mas era basicamente o que acontece nessa série e ia acontecer aqui com o feedback.
Pergunta aqui do Ignis, que o Ben 10.000 de Omniverse é um dos que quebra a filosofia do Azimuth, de não sentir na pele o que é outro ser. Ele é literalmente uma fusão entre espécies fazendo híbridos. Isso meio que também é um símbolo de paz, né? De forma que ele está mostrando que todos somos iguais, igual ele deu o exemplo aqui do Vomax, é a relação com a Verdona. Cara, assim, no caso do Vomax da Verdona, realmente é uma coisa assim que mostra, assim, né, que seres de outras espécies podem se relacionar e está certo, né? Ainda mais os seres humanos, que os seres humanos eles são adaptáveis. Eles conseguem se adaptar a várias coisas. Tem humanos com afinidade mágica, tem humanos híbridos com alienígenas, com mutantes. A gente vê muito isso em Ben 10. Mas tudo isso é causado por um processo natural, né? O Vomax e a Verdona foi naturalmente. Agora, cara, imagina tu pegar um alienígena de uma certa biologia e fundir com outra que é totalmente incompatível e juntar num novo ser, tá entendendo? De maneira forçada, que não daria certo acontecer naturalmente, entendeu? Por isso que foge da ética do Azimuth, que é algo forçado e não dá certo. Imagina aí, cara, tipo, tu pegar um necrofregiano com um Vaxassau oriental, os dois têm biologias totalmente diferentes, né? Os Vaxassauриanos põem ovos, os necrofregianos têm aquele processo lá de reprodução assexuada a cada 80 anos, entendeu? Aí juntar os dois, a biologia dos dois e entra em colapso, e dá algum problema ali na hora da fecundação, da produção da espécie, essas coisas, entendeu? Então por isso que foge da ética dele. Entendo que o Azimuth fala que acha que o Biomnitrix é algo bobo, mas fica feliz porque vê que o Ben tá se divertindo. Mas assim, cara, isso é na época do Azimuth. A gente poderia criar aqui pelo roteiro uma situação igual eu fiz lá no vídeo, e se o Azimuth gostasse dos Supremos, alguma coisa poderia acontecer para mudar o pensamento do Azimuth e achar que isso poderia ser utilizado para algum fim positivo de alguma pesquisa, ajudar alguma espécie, entendeu? Dessa maneira poderia, mas normalmente sem usar essa premissa, pode sim da ética do Azimuth por ser uma mistura forçada de alienígenas com biologias diferentes. E ele também perguntar aqui que, então quer dizer que o Ben e a Gwen, eles têm DNA alienígena. Cara, é por causa que é assim, as anoditas, elas não têm DNA, elas têm um análogo de DNA. Elas têm uma coisa que funciona de maneira parecida com o DNA, que faz com que eles possam se reproduzir. E também a adaptabilidade dos seres humanos, né? O Vomax conseguiu aí com ela fazer a reprodução. Só que o que acontece? Por não ser um DNA, isso aí não é passado da mesma maneira. Tipo, o Frank, que é filho deles dois, e nem o Carl, nenhum dos dois teve herança anodita. E nem o Ben. Agora, a Gwen, ela herdou sim, entendeu? Então, é porque funciona de maneira diferente de se fosse um DNA. Aí você pergunta, por que é que o Ben 10.000, o Ben Supremo, ele conseguiu usar poder anodita? Ele tem sim, né? Você tá... Não, cara, não. Aquilo ali não é significando que ele herdou da Verdona, não. É porque qualquer humano em Ben 10, como eu falei, eles têm adaptabilidade, já mostrou humanos com afinidade mágica. Então qualquer ser humano em Ben 10 pode se esforçar para isso, para poder utilizar a mana, a magia, essas coisas. O Brian Santos perguntou, por que o Kevin Supremo, Kevin 11 Supremo, o Kevin Supremo ele não quis absorver o Supremo Trix pela segunda vez e absorver Supremos quando estava louco por poder, e porque a Gwen ela não treinou poderes anoditas em Omniverse, só poderes mágicos. Vamos lá, né, cara? Assim, o Kevin, ele tem sim os poderes supremos, é que ele não mostrou muito, mas ele tem. Tem uma cena que comprova isso, né? Caso que o Kevin, ele quebrou a mandíbula dele e disparou teia pela boca, que são o poder do Macacaran Supremo. Então, sim, ele absorveu os poderes supremos também, até porque os Supremos estão programados no Supremo Trix, mesmo que para você utilizar os Supremos tem que ativar, fazer a simulação, mas eles estão dentro do relógio. Então, quando o Kevin absorveu, eles estavam lá. E no caso da Gwen, tipo assim, ela aprimorou muito os poderes anoditos, ao ponto de que ela pode se transformar naquela forma de sortuda que ela tem lá em Omniverse. Mas no geral foi isso que aconteceu. Ela treinou muito, né? Quando ela tá na faculdade, ela pode ter treinado em off e aí se aprimorado do jeito que ela tá em Omniverse. Mas assim, ela poderia treinar mais, ficar mais forte, ficar nível Verdona, né? Por causa que aquela forma ali que ela tem, ela ainda não é uma forma tipo a da Verdona, tudo mais, teria que treinar por vários anos lá em Anodine para ficar daquele jeito ali, mas mesmo assim ela tem um domínio para poder manter aquela forma de sortuda que ela tem. Pergunta do Overboy, ele perguntou a ideia de como poderia ser os outros poderes do cromático ou de extensões deles. Bom, cara, assim, em relação aos poderes do cromático, é uma questão assim, o Duncan ele revelou uma informação de que ele poderia absorver a energia do Estrela Ranger, né, que tem um vídeo aí sobre isso já no meu canal.
que fala que essa é uma estrela mais potente do que a energia do Sol, então o cromático ele tem um nível muito grande de absorção, mas assim, sem esse poder, em quesito assim, ou outros poderes que ele tem, por causa que, né, o próprio Tetrax falou que o cromático pode fazer várias coisas, então o que a gente poderia teorizar dele ter? Lembrando que é teoria, entendeu? Aqui eu posso fazer um vídeo exclusivo sobre isso se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários se eu posso fazer um vídeo todo falando seriam todos os poderes do cromático, né, e extensões deles, teorias, tudo teoria, né, cara? Um que eu poderia mencionar que seria legal ele ter é um poder semelhante ao do Lanterna Verde, criar tipo construções de energia, né? Utilizando a força de vontade do mesmo jeito que os Lanternas Verdes fazem. Pergunta do Ucked, o feedback do Ben, do Omniverse, é Fublau? Ó, galera, isso aqui é uma pergunta muito interessante, não é uma pergunta burra, viu? Você que está comentando que é uma pergunta burra, pode apagar, porque não é. Porque muita gente tem dúvida nessas coisas e todo mundo tem o direito de fazer a pergunta que quiser, tá bom? Então, assim, do mesmo jeito que o Fantasmático ele é Fublau em Omniverse, o feedback também é. Por quê? Por causa que, assim, cara, o Fantasmático ele é Fublau através do Single Strand of DNA. Isso é uma coisa que faz com que os Skè, né, ele possa sobreviver através de uma única fita de DNA e assim se manifestar no corpo do usuário, né, no caso o Ben, que estava transformado no Fantasmático. Né? Aí isso faz com que ele seja Fublau. Aí beleza, em Omniverse isso não acontece, né, dos Skè se manifestam fantasmático? Não, e tem até uma teoria bem assim viajada, né, que não é oficial, não foi confirmado nem nada, né, mas é interessante, vamos concordar que é interessante, que ele tá assim, que aquelas correntes que o fantasmático tem no universo, como se fosse uma segurança do fantasmático, tipo como se estivesse prendendo os Skè de se manifestar ali nele, entendeu? Porque, tipo assim, aquilo ali, na real, é o quê? Por causa que os Ectonurus, eles usam alguns itens aleatórios, né? Aquelas correntes simbolizariam isso, entendeu? Mas nessa teoria diz que, além disso, também seria uma maneira que o Omnitrix estaria fazendo ali de segurança, do modo de segurança. É porque, assim, cara, se ele não tivesse, né, o Single Strand of DNA, ele estaria saindo da ética. O Single Strand of DNA é algo natural, então sem isso, estaria referindo à ética do Azimuth. Porém, seria uma maneira de segurança, né? Por causa que, assim, não só os Skè, mas qualquer Ectonurite, se fosse o DNA de qualquer outro Ectonurite, eles poderiam se manifestar ali no bem, não é só se fosse os Skè. Aí então o Azimuth colocasse alguma função no Omnitrix para tirar esse processo, isso é igual ao Nanomech. Tipo, o Nanomech é do jeito que ele é, mesmo ferindo a ética do Azimuth, de seguir a biologia exata da espécie, mas aquilo ali é por razão de segurança. Né? Só que no caso do Fantasmático, eu acredito que não é assim, e que ele tem o Single Strand of DNA para manter essa ética, e ele é Fublau do mesmo jeito o feedback. Não teria nenhum motivo, né, para eles mudar ali a questão do feedback, fazer ele não ser Fublau, entendeu? Então, acredito que os dois casos, porque o Duncan ele falou assim, que os acho que são Fublau, são o feedback e o fantasmático. Ele não falou o tempo, o momento, entendeu? Então, a gente pode interpretar de que é porque eles sempre são em qualquer momento. No clássico, Força Alienígena, Supremacia, Omniverse, eles são Fublau e é isso aí. Então, é isso, galera. Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!